Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. A todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé PR Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, comente, deixe seu like, e se inscreva ativando o sino do canal para que você possa receber novas mensagens e assim o sistema compreender que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. Então, vá até o canal do YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe e assim juntos nós podemos evangelizar, levar o evangelho de Jesus Cristo àqueles que precisam de uma reflexão e de uma direção do Espírito Santo para a sua vida. Afinal de contas, hoje nós vamos tratar um pouco da relação de consciência, de verdade, de aplicar-se ao fazer o melhor. Eu sempre falo a todos que Deus não espera que nós sejamos perfeitos, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos, já que todo ser humano foi corrompido pelo pecado. Então, a imperfeição, infelizmente, faz parte da nossa natureza humana hoje. E desta maneira, em muitas situações, nós não conseguimos agir com a perfeição que gostaríamos. Inclusive, em relação até à própria palavra de Deus, nós temos um problema muito sério, porque nós temos a lei de Deus que é perfeita, a palavra de Deus que é a única regra de fé e prática para todo cristão, a Bíblia, e dentro desta perfeição da palavra de Deus, nós somos imperfeitos e vivemos num mundo imperfeito. Então, desta maneira, nós não conseguimos aplicar tudo com a perfeição que nós mesmos gostaríamos que fosse. Mas Deus, apesar de saber disso, isto não é motivo para que nós venhamos a nos conformar com os erros e com as imperfeições. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele fala exatamente a respeito disso. E ele diz, em Romanos 12, versículos 1 e 2, ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não se conformar com os erros, não se conformar com a imperfeição, mas buscar sempre oferecer o melhor. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas espera que nós ofereçamos o nosso melhor em todo o tempo, em todas as situações. E para isso nós temos que buscar verdade, integridade, aplicar em nossas vidas para que desta maneira nós possamos, através das nossas vidas, oferecer o melhor a Deus, oferecer o melhor ao nosso semelhante, a todos aqueles que nós convivemos, que também são imagem e semelhança de Deus, são filhos de Deus que compartilham a vida conosco. Então, nós buscamos oferecer o melhor a Deus, mas oferecer o melhor também ao cônjuge, aos filhos. Os filhos devem oferecer o seu melhor aos pais, a família, cada um oferecendo o seu melhor dentro do lar. Então, todas essas expectativas e perspectivas nós temos que buscar dentro da palavra de Deus. Para isso, nós temos que tomar cuidado com os ensinos que nós recebemos e pautar tudo o que nós recebemos pela Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Nós temos que pautar toda a informação dentro da Bíblia para saber se ela vem de Deus ou não, para saber se ela é coerente com a palavra de Deus ou não, para saber se Deus está instruindo daquela forma ou é simplesmente uma expressão humana, uma compreensão humana de ser interpretado daquela maneira. Porque, infelizmente, muitas pessoas
mal intencionadas estão conduzindo outras pessoas ingênuas para o abismo, para o mal. Estão conduzindo pessoas na sua ingenuidade, na sua busca de fidelidade e integridade, estão levando a pessoas a sacrifícios inúteis que Deus não pede. Estão levando pessoas a posturas e a entrega de coisas que Deus não está pedindo, não está exigindo. Deus quer que nós vivamos bem, que nós tenhamos paz, e a paz, ela vem desta consciência de compreender que nós estamos oferecendo o melhor em todos os momentos, a todas as coisas, a todas as pessoas. Quando nós temos essa consciência que nós estamos oferecendo o melhor, mas temos que tomar cuidado para não sermos enganados, porque às vezes oferecemos o nosso melhor à pessoa errada, à instituição errada, porque desta maneira, né, muitas pessoas estão ludibriando, estão enganando aquelas pessoas sinceras, e muitos, na sua sinceridade, na sua ingenuidade, acabam caindo nesses golpes religiosos, vamos dizer assim, né? Esses golpes em que a pessoa ela utiliza a palavra de Deus, como Paulo mesmo escreve a Timóteo, pessoas que utilizam a palavra de Deus para ter fonte de lucro, para ganhar, para explorar as pessoas. E Deus não quer que isso aconteça com você, nem com ninguém. Deus quer que você compreenda a palavra de Deus. Nós sabemos as necessidades do reino de Deus aqui na terra, mas ninguém deve ser explorado por isso. Ninguém deve ir além do seu compromisso, da sua capacidade, daquilo que Deus realmente determina dentro da sua palavra, para que ninguém seja sacrificado, nem venha oferecer sacrifícios inúteis para Deus, porque não é assim que esta pessoa vai receber nada de Deus, não é assim que essa pessoa vai receber nenhum benefício. Em João capítulo 10, versículo 10, quando fala, o texto de João 10 fala a respeito do bom pastor, então ele fala colocando o bom pastor e o mau pastor. Jesus se classificando como o bom pastor e explicando o que é um bom pastor e explicando também o que é um mau pastor, que no texto ele chama de mercenário. Mercenário e ladrão, porque ele está roubando das ovelhas. Ele está comercializando a própria vida, a integridade, a fidelidade, a espiritualidade dessas ovelhas de Jesus Cristo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Quando chega no versículo 10, que é um versículo que é muito aplicado à figura de Satanás, mas o texto em si não está falando de Satanás. Ele está falando de pessoas que se posicionam para enganar as outras, utilizando a palavra de Deus como se eles fossem pastores, mas na verdade são mercenários. E aí o texto fala: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E aí Jesus fala: eu, como bom pastor, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, Jesus muitas vezes nos alerta a respeito deste cuidado que nós temos que ter nas relações humanas, para que não sejamos enganados pelos falsos pastores, pelos falsos líderes religiosos de todas as esferas, de todas as denominações, de todas as religiões, que nós não sejamos enganados por aquilo que está diferente da palavra de Deus, a Bíblia. E para isso nós temos que conhecer, nós temos que ler a Bíblia, nos aplicarmos para crescer em conhecimento, porque quanto maior for o conhecimento, menor serão as chances de sermos enganados. Nós temos aqui, por exemplo, em Marcos, capítulo 13, os versículos de 21 a 23, e eu estou lendo aqui na versão da Bíblia a mensagem, mas Marcos, capítulo 13, de 21 a 23, o texto diz assim: se alguém anunciar
aqui está o Messias, ou ao apontar, lá está ele, não caiam nessa. Falsos messias e pregadores mentirosos surgirão aos montes. Suas credenciais impressionantes e seus deslumbrantes espetáculos, se possível, iludiriam até os escolhidos de Deus. Fiquem atentos, pois eu vos avisei com antecedência. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Fiquem atentos, porque eu os avisei com antecedência. Avisou o quê? Olha o que o texto diz. Se alguém anunciar, aqui está o Messias, ou apontar, lá está ele. Se uma pessoa falar para você, olha, aqui é que Deus está, aqui é que Jesus está, observe a postura de vida desta pessoa, a conduta, a família desta pessoa, observe o comportamento, o linguajar, a maneira que ela se relaciona com Deus, porque muitos vão falar que estão na companhia de Jesus e não estão. É isso que o texto está falando aqui. E a Bíblia, a mensagem, ela tem uma linguagem bastante contemporânea para a gente, e ela utiliza uma linguagem bastante fácil quando ela diz assim: se alguém anunciar aqui está o Messias, ou apontar lá está ele, não caiam nessa. A linguagem é bastante direta. Não caiam nessa, não sejam enganados, não se permitam ser ludibriados por pessoas que estão tentando explorar a ingenuidade, a integridade e a fé de pessoas de bom coração, que realmente são adoradores, que estão buscando ao Senhor em espírito e em verdade. O texto continua falando: falsos messias e pregadores mentirosos surgirão aos montes. Isto já no tempo de Jesus já existia, continuou existindo em todos os tempos, em todas as épocas, desde que o homem se separou de Deus e voltou a essa necessidade da espiritualidade, da religiosidade, e desta maneira acabou surgindo falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes religiosos em todas as épocas. E isso cada vez fica mais acentuado, fica mais evidente. E a propagação da maneira que nós temos hoje, pelos sistemas eletrônicos, que nos fazem muito bem, mas nós devemos filtrar ainda mais e conhecer ainda mais da palavra de Deus para não sermos enganados. Porque aqui Jesus está falando, pregadores mentirosos surgirão aos montes, e infelizmente eles surgem em todos os lugares, como eu sempre falo, em todas as religiões, em todas as denominações, sempre nós temos problemas. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, não somos enganados por estas pessoas. Aqui o texto continua falando: suas credenciais impressionantes e seus deslumbrantes espetáculos, se possível, iludiriam até os escolhidos de Deus. Ou seja, tem pessoas que impressionam pela sua postura, pelo seu currículo, pela sua maneira de falar, pela sua apresentação pessoal, pela maneira que ele desenvolve o discurso da fé, mas não quer dizer que esta pessoa esteja de fato ligada a Deus. Ela pode estar, mas nós temos que seguir aquilo que Jesus nos ensina sempre. É pelos frutos que nós conhecemos. Ele tem amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Ele tem os frutos do Espírito Santo, ele tem uma família centrada, ele tem um casamento feliz, harmonioso, ele de fato tem a presença de Cristo em si mesmo, isto pode ser reconhecido nele, e é isso que o texto vai trazer para a gente aqui. Né? Tem pessoas que têm uma lábia tão grande, uma facilidade de discurso e uma presença tão impressionante, tão impactante, que se fosse possível, enganaria até aqueles que são conhecedores da palavra de Deus. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo, aquele que realmente conhece não se permite
ser enganado desta maneira. E o alerta de Jesus é: fiquem atentos, pois eu vos avisei com antecedência. Então, esse texto aqui de Marcos 13, de 21 a 23, vem o aviso de Jesus. Mas como na Bíblia nós sempre temos os complementos, né, os complementos da palavra de Deus, porque as revelações nunca são exclusivamente de uma pessoa, né? Toda a palavra de Deus, ela é progressiva, ela tem a sua perspectiva de revelação dentro do que é progressivo e cumulativo. Então, nós temos também um complemento desse texto no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, os versículos de 15 a 20. Olha o que diz aqui. Mateus, capítulo 7, de 15 a 20, a Bíblia, a mensagem, aqui o texto está assim: tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem caráter. Importa que os pregadores são não o que dizem, mas o que fazem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções e as economias do povo. As árvores doentes, com seus frutos podres, serão cortadas e queimadas. Observe mais uma vez o que Jesus ele coloca aqui como alerta para nós. Ele coloca: tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes, a sinceridade dele é fabricada. Sinceridade fabricada não é sinceridade, é falsidade. Sinceridade fabricada é aquilo que se faz para agradar aos ouvidos daquele que está buscando uma palavra, mas da sua maneira, do seu jeito de conforto, da sua maneira de compreensão. Então, aquele que quer explorar esta pessoa, ele fabrica, ele produz um discurso que seja agradável e desta maneira ele leva a pessoa ao engano. Ele fala aqui: eles não perderão nenhuma oportunidade de depenar vocês. E olha a linguagem que a Bíblia a Mensagem coloca, né? Tem muitas pessoas que, infelizmente, utilizam da sua lábia, do seu poder de convencimento, para falar com outras pessoas e ali pegam o seu salário, pegam grandes ofertas, pegam seus bens, como seu carro, a sua casa, né? E tudo é oferecido como doação. Então, nada disso é exigido por Deus. Deus, ele tem uma postura correta, né? Dentro dos limites de cada um. Nós sabemos que o reino de Deus exige finanças para que ele tenha sua manutenção aqui na terra, mas para isso Deus já deixou estipulado os dízimos e as ofertas voluntárias, né? Não é para ninguém ser explorado, usando o termo aqui da Bíblia Mensagem, depenado, seja tirado tudo que a pessoa tem. Não existe isso dentro da palavra de Deus. Pelo contrário, o texto de 2 Coríntios 9, 7 fala que cada um contribua segundo o proposto no seu coração, nem por força, nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. E aqui no texto ele fala: não fiquem impressionados com o carisma. Tem pessoas que são extremamente carismáticas, impressionam pela sua exposição da palavra de Deus, pelo seu carisma, tem uma simpatia muito grande, mas não quer dizer que sejam pessoas íntegras e fiéis. Como que nós vamos reconhecer? Olha o que o texto diz: um líder de verdade jamais irá explorar as emoções e as economias do povo. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções e as economias do povo. Procurem caráter. Importa que os pregadores, o que os pregadores são
e não o que eles dizem. Procurem caráter, importa o que eles são, não o que eles dizem. Então, observe a vida dos seus líderes, observe a coerência com a palavra de Deus, observe a coerência com os ensinos que estão sendo transmitidos. Estejam atentos para não serem enganados e assim poder manter a sua consciência em paz, íntegra, ofereça o seu melhor para Deus, dentro daquilo que Deus está pedindo para você, dentro daquilo que é justo, através da palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para a sua vida, para a vida de todo cristão. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, eu peço as suas bênçãos sobre cada um que está nos acompanhando, que eles recebam da tua paz e que busquem crescimento com integridade, com verdade na tua palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio de colocarmos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.